É. Tá gravando. Lise, não conheço. Pelo menos por enquanto. De repente até conheço, mas... De qualquer forma, seja bem-vinda. Bem-vindo. Pode ser. Então, eu vou abrir aqui o compartilhamento da tela, né? Sou nova aqui. Muito prazer, hein? Seja bem-vinda. Bem-vinda, Lise. Vou abrir aqui. Não coloquei ainda o... Cada dia eu faço uma bobagem a mais. Deixa eu abrir aqui o... Chamar aqui a situação. Um minutinho, gente. Se o EG tivesse aqui a dizer assim, mas eu ensino, ele não aprende. Pois é. Cansei de ensinar. Essa hora ele já deve estar dormindo, né? O horário lá é mais adiantado do que o nosso aqui. Deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Nós paramos aqui nessa tela. Bom, antes da gente... Deixa eu ver aqui. Foi aqui, ó. Nós demos uma lida nesse último parágrafo, né? Está compartilhado, não, tio. Apareceu? Não apareceu, não. Eita, cidadão difícil. Já fizeram oração ou eu liguei mais tarde? Ei, rapaz, é verdade. Tá faltando, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo me localizar aqui, hein? Saiu aqui da reunião, do compartilhamento. Eita, tá difícil aqui o negócio. Hein? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite, Francisco. Boa noite, Beth. Boa noite, Chacu. Boa noite, Liz. Seja bem-vinda. Boa noite, Célia. Já tá, Tchau. Boa noite. eu tenho que abrir a tela, né? Tá. Pedir socorro aqui aos universitários. Os universitários me socorreram aqui. É esse mesmo. Viu? Quem tem padrinho não morre. Agora padrinho. sim. Agora sim. Então. Bom, então nós estamos aqui nessa página, né? E a última... E a prece? É verdade. Problema de DNA, hein? Oi, Yolanda, você já está bem? Estou bem, graças a Deus, Susmelo. Então, podemos pedir a você para fazer a nossa prece inicial, que nós não fizemos, né? Eu ia perguntar se isso é Yolanda, se ela estava melhor. Estou bem já, Gisela, graças a Deus. Senhor Jesus, agradecemos por mais esse estudo. A oportunidade de reunirmos pensamentos, coração, aprendizado, compartilhar conhecimento, Senhor. Nos abençoe, que a espiritualidade que rege esse trabalho possa nos assessorar, possamos abrir nossa janela do entendimento, sem preconceitos, predispostos a absorver novos conhecimentos, refazer nossos pensamentos, nossas ideias e também sermos instrumentos para a espiritualidade naquilo que for necessário, caso seja. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.
Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Bom, como eu estava falando, né? Nós abrimos aqui, abrimos aqui essa indagação sobre a força física situada na terceira dimensão, tem muito pouco ou nenhuma influência sobre um ser que se encontra pulsando na quarta dimensão. Nós estamos falando aqui da força física utilizada durante uma reunião mediúnica. Nós não saímos desse parágrafo, nós passamos uma hora tentando nos entender e vai para lá, vem para cá e nós não fechamos assim um consenso, né? Então eu me senti na obrigação de dar uma pesquisada e a primeira coisa que eu me lembrei foi de uma das perguntas, eu sempre repito isso, né? Em alguns grupos de estudo que a gente participa, quando Kardec faz uma indagação aos espíritos, está no Livro dos Espíritos, essa pergunta, só que eu não me lembro o número dela, né? Ele pergunta se aquela palavra que estava sendo usada era adequada. Seria aquela mesmo, né? Aí, os espíritos, de uma forma diferente da que eu estou colocando, eles colocaram de outra forma, que dá para entender o seguinte: olha, vocês podem falar do jeito que vocês quiserem, desde que vocês se entendam, né? Por que o Espírito falou isso? Porque as contendas, as discussões, vamos dizer assim, entre aspas, farisaica. Por que farisaica? Né? Porque ficava discutindo um ponto lá e tal, mas a verdade é que no meio disso tudo tem alguma palavra que não foi bem digerida pelo grupo, pelas pessoas, e a gente fica querendo se entender, todo mundo falando a mesma coisa, mas contestando sempre alguma coisa, né? Aí, diante desse fato, eu me senti nessa obrigação de estar dando uma lida, uma olhada. Aí eu coloquei no nosso grupo de WhatsApp essa lição que está no livro Eu, Porém, Vos Digo, do Carlos Bacelli. Eu acho que o espírito é o Odilon Fernandes. Tem lá uma palavrinha que encaixa nessa frase que a gente está usando aqui, ó. A força física situada na terceira dimensão tem muito pouco ou nenhuma influência sobre o ser que se encontra pulsando na quarta dimensão. Bom, aí puxou uma conversa para o lado da física, né? As dimensões. E essa palavra enroscou a gente. No contexto geral, né? E nós eu entendi que a gente ficou meio embaraçado nessas palavras aí. E eu achei essa lição no livro do Eu, Porém, Vos Digo, tem o título de Dimensões. Então, eu vou tentar fazer algumas colocações aqui para ver se a gente consegue fechar, até porque a Elizabeth Guerzet e o Júlio, a Elizabeth pediu, ela não está hoje presente, né? No nosso estudo, pediu que a gente voltasse ao assunto, porque é uma coisa que incomoda ela, né? Essa questão de ter que segurar o médium, né? Ela, por alguma ocasião, ela sentiu uma dificuldade de entender isso. Por que tem que ser usado isso, né? E nessa lição, o espírito, eu acho que deve ser o Odilon Fernandes. O universo, em suma, é constituído por infinitas dimensões. Não está na tela, não, tá? Então, é constituído por infinitas dimensões, porque a gente fala em quarta dimensão e tal, mas as dimensões são infinitas, né? Porque nós estamos no estágio em que nós estamos alcançando troncos em barranco essa quarta dimensão. A quinta e a sexta está chegando devagar. As dimensões físicas e extrafísicas de matéria mais ou menos rarefeita são povoadas por espíritos com os seus envoltórios característicos, os seus corpos, né? Bom, aqui a gente já começa a perceber
que ele usa aqui uma outra palavra, ele não usa quarta dimensão nem terceira, fala dimensões física e extrafísica. Eu acho que isso facilita um tanto mais a gente entender o que a gente discutiu, conversou, né? Na semana passada, na quarta-feira passada, e voltando lá atrás na resposta que o Espírito dá a Kardec, olha, vocês coloquem a palavra que vocês entenderem, né? Melhor entenderem, porque aí vai ficar mais fácil de interpretar o que ele... Né? Use a palavra que vocês melhor possam interpretar, né? Interpretação de texto é uma coisa difícil. Então, separei aqui. Agora eu vou ter que fazer aquela manobra, porque está dando problema aqui. Para a gente poder entender aqui, começar entendendo o que seria. Apareceu para vocês aí o que são terceira e quarta dimensão? Isso, apareceu. Apareceu, né? Aí, para a gente poder primeiro entender o que é a terceira e quarta dimensão, que a física apresenta, aí para a gente poder caminhar, né? Antes da primeira dimensão existe a dimensão zero. Olha que complicação, né? Que é apenas um ponto. A conexão entre dois pontos forma a primeira dimensão, que é uma reta. É complicado o negócio, né? Nosso conceito de largura vem dessa conexão entre os pontos, dimensão 0 e dimensão 1. Segundo, o plano é a segunda dimensão. Para ser bidimensional, um objeto precisa de dois valores numéricos, correspondentes aos nossos conceitos de largura e comprimento, para ser situado, porque ele tem dois eixos. Complicou mais ainda. Segunda dimensão. Terceira dimensão é o espaço. Para o objeto, isso significa ganhar profundidade e se tornar tridimensional, ou seja, ser dono de três valores numéricos que se situem em largura, comprimento e profundidade. Quarta dimensão é a duração ou o tempo. Ela é a linha que leva cada ser quadridimensional do começo ao final da existência. Nós não percebemos essa dimensão, por isso não podemos voltar ou avançar no tempo para ver nossos eus, passados e futuros. Isso é a física, né? Material, né? Apresentando o que seria isso aí. Mas vem a Gênese. Eu acho que essa frase é do Espírito Galileu. Galileu Galilei, né? É o Galileu mesmo, eu estou lembrado. Galileu. Encontramos no capítulo 6 de A Gênese, de Allan Kardec, essa curiosa definição, porque está falando que a quarta dimensão é o tempo. Aí o Galileu fala assim, o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Ou seja, tudo isso que eu li até agora só embaraçou a cabeça da gente. Ismael? Sim. Um físico falando. Uhum. Olha só. A dimensão, as dimensões, elas são simples de se entender. Quem está falando mesmo? Não estou Oi? vendo aqui. Não estou É vendo. o Tomás. Sou eu falando. É o Tomás? Eu. Fala. Só, Continua. as dimensões são fáceis de se entender. Sim. Você tem o plano da casa, né? Por exemplo, o chão é bidimensional, só tem dois comprimentos. Sim. Você tem o seu pé direito, que é a sua altura da casa. Sim. Né? Isso é tridimensional. A quarta dimensão seria o quê? Por exemplo, imagine você jogar uma bolinha dentro desse quarto. Essa bolinha vai ter uma coordenada que vai ser do chão, da altura, e vai ter um tempo que ela vai percorrer a sala. Uhum. Né? Essa seria a quarta dimensão. Simples de se Sim. entender. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que tudo isso é relativo. É relativo por quê? Porque na Terra é uma coisa
dos outros planetas são outras. Porque É. tem também as 4 dimensões, mas só que o tempo corre de maneira diferente. Né? Sim, O sim. tempo não é o mesmo. Né? É porque E- até o Espírito aqui fala assim, que... Como é que ele fala aqui? São muitas as... Não. Dimensões... Ele fala que tem uma imensidão aqui de... O Espírito se situa no espaço e no tempo segundo o grau de consciência que tem alcançado. Então, são milhares de dimensões. Porque, Tá? olha só, gente, Ismael, e tem outra, por exemplo, quando a gente evolui, o que acontece com o nosso perispírito? Ele fica cada vez menos material, Menos denso. né? Menos denso, menos material. Como ele fica menos material, ele não é regido pelas leis que são aqui na Terra. Lembrar que as leis naturais são, ela rege tanto aqui como lá. Por exemplo, aqui a gente mais movido à lei da física newtoniana, porque a gente anda, a gente corre, anda de bicicleta. A nossa velocidade aqui é mais lenta, porque nosso corpo é mais denso. Quanto menos denso eu estiver, mais eu consigo entrar na lei da relatividade. Ou seja, a minha velocidade passa a ser maior, todos os meus movimentos são maiores, porque eu tenho menos, a gravidade age menos no meu corpo. Né? E é bom a gente lembrar que cada dimensão dessa tem as leis apropriadas àquela dimensão. Você está regido por aquelas leis. Né? Mas agora lembrar o seguinte, que a lei é uma só que quanto diferente lugar você estiver, você vai estar sempre associado àquela lei daquele local, entendeu? Vai ter submetido, né? Exatamente. Vai ter submetido. Não vim destruir a lei. Não vejo. Bom, então, essa colocação que eu fiz aqui é para vocês verem como é que se aplica isso, né? No caso que a gente está estudando aqui agora. Então, vamos ver aqui a situação. Né? Aí, vamos procurar ver se a gente raciocina em cima disso aqui. Vamos raciocinar para tentar concluir, né? Porque a gente divagou para lá e para cá. O que está em pauta, na verdade, né? O que a gente quer saber? Na verdade, a gente está querendo saber se nós devemos ou podemos segurar um médium. Não é isso? Aí nós entramos nesse redemoinho aí das dimensões só para poder tentar resolver isso aqui. Devemos ou podemos, né, segurar o médium? Aí veio todo esse contexto, segurando o médium, está segurando o espírito e tal, mas vamos ver aqui. Aí, a minha colocação, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Desde que a gente falou em dimensões aí, o corpo físico do médium está na dimensão física, que terceira dimensão, né? E o corpo físico do dialogador, ou doutrinador, também está nessa dimensão física. Estando os dois na mesma dimensão física, ambos interagem e o mais forte poderá conter o outro. Bom, isso quer dizer o seguinte, nós estamos submetidos às leis dessa dimensão, né? Tanto o médium quanto o dialogador. Né? Estamos sendo regidos pelas leis dessa dimensão. Aí, quando a gente vai para o espírito e perispírito comunicante, ele está na dimensão espiritual ou extrafísica. Quarta dimensão? Vai ser ou não vai ser? Não. Mas eu prefiro agora usar essas duas coisas que ajudam a pensar mais. Ó, dimensão física, dimensão espiritual ou extrafísica. Ismael. Para contê-lo fisicamente, ele precisaria estar materializado. O espírito, para poder ser contido, ele entraria na dimensão
de materializado, entra mais ou menos na física, né? Mas, mesmo assim, a qualquer momento, ele poderia se desmaterializar e escapar das mãos do encarnado. Deu para a gente entender mais ou menos? Sim, eu estou achando ótimo essa explicação. Ficou bem didático, está bem claro, Ismael. Muito didático. Tem um exemplo do Cristo que é o seguinte: quando ele aparece para Maria Madalena, ele fala para ela: não me toque porque ainda não fui ao Pai. Mas por que ele fala isso? Porque ali ele é um espírito. Mesmo que ela fosse tentar se tocá-lo, ela não conseguiria. E ela ia ficar mais embaralhada ainda. Ou seja, não dá para tocar espírito. Eu não vejo essa tentativa. A não ser que ele esteja materializado. A não ser que ele seja materializado. Mas para isso, o que é necessário? É necessário de um meieiro, é necessário de um médium, para que ele possa se materializar. O Alexandre está querendo falar isso, Ismael. Depois eu gostaria de falar. Tá bom, vamos lá. Interrompe. Ismael, vou tentar não botar pimenta dessa vez. Mas vou tentar. Vamos deixa ele terminar, Alexandre. A gente não está conseguindo terminar esse pelo menos essa tela. Deixa eu avançar aqui, depois a gente vai para a pimenta, né? Isso, por favor. Bom? Aí você e Tomás. Vamos ver aqui. Aí, a única força que pode atuar sobre o mesmo, quer dizer, sobre o espírito, é a energia do pensamento. Porque o pensamento é onda sutil que interfere na dimensão espiritual extrafísica. Olha só, a separação das dimensões aqui é que vai dizer para a gente se a gente segura ou não o médium, né? Aí, a preocupação da Elizabeth, assim, vai segurar ou não vai segurar? Aí vem todo aquele problema, né, que a gente faz nas avaliações. Se você é do sexo masculino, tem uma médium, ela entra lá num estado em que não consegue controlar e está arriscado ela se jogar no chão e tal, aí vai um do sexo masculino e segura, né? Aí tem todo aquele constrangimento, né? Gente, será que o dialogador poderia tocar na médium? Não porque ela está com essa situação do transe, mas por causa do sexo masculino e feminino, que pode gerar na cabeça dos presentes ideias não condizentes com a reunião, né? E quebrar a vibração, né? A mesma coisa, por exemplo, se o médium for de sexo masculino e tiver uma mulher atendendo como dialogadora, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, eu acho que, em nome do perigo que se corre de uma pessoa se machucar na reunião mediúnica, o médium se jogar no chão, é melhor você, então, se não tiver outro recurso, se o comando mental, a força do pensamento, não conseguir interferir nessa dimensão extrafísica para conter o médium, então só temos um caminho. É segurar o médium, apesar de não ser recomendável, né? Mas dos males, eu acho que seria o menor, né? Vocês, dá para entender? Deu sim. Eu acho que o Alexandre ele pode ter caído aí a linha dele. É? Na internet, ele sumiu aqui. Eu concordo com isso que o senhor está falando também. E outra, nós temos que lembrar que para a parte espiritual tem toda uma equipe espiritual em torno daquele espírito. Se precisar de segurar o espírito, eles têm recursos para poder segurar o espírito. A questão é que, nesse momento, o médium já está em transe. E aí, evitando esse risco dele se machucar, ou até machucar outras pessoas, o ideal mesmo é segurar. Eu também sou a favor. Já teve casos que precisou de 4 para segurar o médium. Isso aí tem aquele fator também do animismo, né?
o médium, às vezes, facilita a ação do espírito no corpo dele, né? Ah, então tem que tirar o médium da reunião? Não, não tem que tirar. Tem que orientar, tentar ajudar, pedir para ele ler, né? Para ele ir, pouco a pouco, se adequando ali às situações, né? Conseguir dominar o fenômeno, e não se deixar dominar pelo fenômeno, né? Pelo espírito que está utilizando o corpo dele. Ele é a ferramenta, né? Aí, a hora que o Alexandre voltar, ele entra aí. Agora o Francisco está querendo falar, ele levantou a mão aí. Fala, Francisco. Francisco saiu também? Oi? Fala. Assim, a gente costuma ver na reunião mediúnica situações diversas, né? Então, tem a situação em que, pelo pensamento, você manda um comando para o espírito e ele, por exemplo, eu já vi várias vezes o dialogador falando, não, você não vai fazer nada que você está amarrado. E aí ele se sente amarrado. Já até comentamos isso na quarta-feira passada. Uhum. Você está amarrado. Então, ele se sente amarrado. E, de outras vezes, o espírito vem com tamanha convulsão que não tem outra coisa a fazer a não ser contê-lo fisicamente, né? E também a gente já viu isso em reunião, né? Então... Esse comando aí, essa força mental, precisa da colaboração do médium. Sim. Se o médium, como já contei diversas vezes aqui, tinha uma médium, né, que participava da nossa reunião, quando vinha um espírito assim muito violento, ela se afastava muito. E eu descobri isso. Por que o espírito conseguia fazer aquela bagunça toda? É porque ela não ficava para poder segurar. Entendeu? Ela deixava a parte física dela à disposição do espírito, sem participar junto com o dialogador para poder ajudar a segurar. Aí tinha que segurar a médium, né? O corpo físico da médium, né? Deu para... Alexandre, você fugiu aí do ar, né? Caiu aqui a minha conexão, eu restabeleci. Está me escutando bem? Tá dando para ouvir. Então, o que eu estava querendo... não é botar pimenta, não. O que eu quero botar de raciocínio nesse diálogo que a gente está tendo? Sim. Quando a gente vem da nossa fonte criadora, do nosso pai, Sim. nos passados que a gente é criado simples e ignorante. Mas a gente não é criado na terceira dimensão. A gente é criado já na quarta dimensão. Por uma questão processual, como espírito. A gente já nasce, digamos assim, na quarta dimensão. Só que o processo de aprendizado, a gente tem que passar pela terceira dimensão. Tem o processo de esquecimento e todos esses processos que vão acontecendo. O que acontece? Do físico para o físico, na terceira dimensão, uma vez que a gente está aqui, os espíritos estando na quarta dimensão, eles não têm esse contato, eles não têm como fazer uma repreensão no nosso irmão que está se comunicando através de um médium. Então, o artifício deles, quando não tem essa contenção, é retirar o espírito do médium. A gente vê isso acontecer de vez em quando. Vocês veem que da quarta dimensão eles também não fazem contato com a terceira. Se houver necessidade de ter uma intervenção, o espírito não se materializa para segurar o irmão que está no médium. Não, simplesmente retirado, com possíveis traumas ou não, dependendo da ruptura dessa conexão mediúnica. E ao contrário acontece também. Vamos imaginar a nossa casa espírita que tem uma barreira magnética protegendo a casa espírita. Existe a possibilidade de um médium com grande poder de magnetismo conseguir conjurar, digamos assim, uma barreira magnética para tentar reter esse irmão que está numa comunicação mediúnica. Vai funcionar? Não vai. Porque ele está botando uma barreira magnética da quarta dimensão
para segurar um irmão que está no processo, naquele processo ali, como se fosse um encarnado na terceira. Então, tem que ser de terceira para terceira, quarta para quarta, quinta para quinta, de acordo com o andamento de cada um. Eu acho que é dessa forma que funciona. Por isso é que eu não vejo porque não é regra, é uma exceção. Essa intervenção para você conter, não é para você agredir, isso não é uma regra. Isso é o último recurso. Vamos imaginar o seguinte, que a hora que a espiritualidade quiser, se for a melhor maneira a se proceder, ela vai interferir retirando o espírito que está se comunicando. Se a própria espiritualidade não faz isso de maneira rotineira, ela deixa, então, para que na terceira dimensão esse espírito seja contido de maneira o mais amorosa o possível, o que proteja o médium, que proteja o dialogador ou quem esteja participando dessa reunião. É uma medida protetiva, não é uma medida agressiva. As pessoas têm que não ter medo de usar esse recurso se ele for identificado a necessidade dele. E em relação à dimensão da terceira dimensão física ou da extrafísica espiritual que foi levantado aí, eu acho que isso vale muito para a física, usa muito, que é o ponto de referência. Nós estamos hoje aqui na terceira dimensão. Então, a terceira dimensão para a gente é física, a quarta, a quinta, a sexta é extrafísica. Se tivesse um ser da quinta dimensão, ele ia fazer o mesmo raciocínio. O ser da quinta dimensão, a sexta e a sétima, é extrafísica para ele. Porque a quinta dimensão é física para ele, é extrafísica para nós. Mas, por ser da quinta dimensão, a quinta dimensão é física para ele, e assim sucessivamente. Então, na quarta dimensão, os seres que estão na quarta dimensão, a quarta dimensão é física para eles, extrafísica para nós, mas é física para eles. Então, a gente precisa ponderar nesse nosso raciocínio um ponto de referência. O mesmo nível ou abaixo é físico, questão vibracional de física pura. O nível acima, o próprio nome já diz, é extrafísico daquele ponto de referência. Se for um ser da sétima dimensão, a oitava, a nona vai ser extrafísico. A sétima, a sexta, para baixo, vai ser físico, por causa da própria densidade. Era esse pensamento que eu queria trazer para vocês. Só que aí só tem um problema, Alexandre, no seu raciocínio. A pessoa daqui. Tomás, olha a fila, Tomás. Olha a fila, Tomás. A fila. Desculpa aí. Desculpa. Foi mal. Deixa o Ismael responder, Alexandre, aí, que depois eu entro, que não tem nada a ver. Não, pode ir falando aí, depois a gente tenta fechar. Então tá bom. Falar. Então tá bom. Na verdade, eu deixo para realmente o Ismael responder isso aí, porque o que eu quero dizer, Ismael, é que eu achei muito interessante você colocar ou perceber que a pessoa, que o médium se afasta mais, porque eu sempre tive muita dúvida com relação a isso. Eu até já comentei isso, né, na reunião passada, que eu não sabia o que era certo ou não, porque diz que os médiums, né, têm que ser educados e que eles têm capacidade, o corpo é dele, ele tem capacidade de segurar o espírito que quer fazer a bagunça, né? Que quer não é fazer a bagunça, mas que está nervoso, tal, quer se manifestar e jogar o médium longe. Então, eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque eu conheço muitos médiums que, na outra reunião, nessa que você coordena, não tanto, mas na outra que eu participava, acontecia demais isso, e tinha médiums que liam muito, estudavam bastante, liam muito, então eu não conseguia entender isso. Se o médium era educado, tinha que estudar, como é que ele se deixava, né, jogar daquele jeito? Eu nunca entendi muito, mas achei muito interessante a sua explicação. Aí, aproveitando a oportunidade aqui, só para
colocar também alguma coisa para raciocínio, o superior sempre pode interferir no inferior, seja em que dimensão for. Mas o inferior não pode interferir no superior. Aí, quem pode mais, pode menos. Quem pode menos, não pode mais. Exatamente. Não é para tirar. Ok. Giselda saiu? É só isso? Era só isso que eu queria colocar. Era só isso. Agora é Yolanda. Yolanda. Comentando o que a Jerusa disse, né? Eu realmente sempre tive essas dúvidas comigo, né? De segurar ou não segurar. Até porque eu me via em situações com espíritos com muita carga, né? de ódio, e isso de energia, né? E isso era bastante compulsivo, era bastante, às vezes, até violento, né? E que exigia essa situação. Então, eu me lembro, uma vez, o seu Almir comigo, e o Espírito dizia assim, levanta, não, vamos sair daqui, essa porta aí é muito fácil de abrir, se abre em 2 tempos. Ele queria simplesmente sair, né? E precisava do corpo físico para ele fazer o que ele queria fazer dentro da casa espírita. E aí eu falei, tio, seu Almir, eu já não estou mais conseguindo, eu estou com a musculatura toda dolorida, tentando reter. E aí eu cruzava os pés por baixo da cadeira, traçava os pés lá por lá, e às vezes com as mãos debaixo das pernas, né? Aí ele falou assim, ele falava bem baixinho, né? Para o espírito, você já reparou, meu irmão, que você não está conseguindo se mexer? Quando ele falou isso, eu relaxei, porque eu parei de sentir aquela pressão no meu físico. Ele só fez essa pergunta para o espírito. Já reparou? Acabou a pressão. Acabou. Eu me lembro de uma outra situação em que o espírito estava nervoso. Yolanda, antes de você falar o outro caso, o que aconteceu aí? A força do dialogador, do pensamento. A força pode atuar sobre o mesmo. A energia do pensamento, apesar da palavra não representar o que estava acontecendo, mas o pensamento dele, olha, você vai ficar retido aí. Então, a força mental é que agiu sobre o espírito e ajudou você a não sofrer a pressão, né? Mas se você levanta, tem que ter um dialogador para segurar. Tem que ter um dialogador para segurar, não vai sair, senta aí, volta para o seu lugar. Aí o médium tem que ajudar, né? Receber o comando e voltar para o lugar. Sim. E aí, na verdade... Deixa eu contar o segundo caso aí. Na verdade, há várias maneiras. Esse segurar, e aí volta para aquilo que o Kardec fala, que o nosso problema, nossas diferenças, muitas vezes está porque a gente fica preso nas palavras, né? Na verdade, há formas e formas de segurar o espírito. Uma delas é a física e a dela é a força moral, a força do pensamento, o preparo para a reunião, estar em condições de... Né? Então, a partir daí, ele começou, o que eu posso te atender, né? Qual é a sua necessidade e tal. E foi encadeando. Né? Mesmo assim, eu não tirei as mãos debaixo das pernas daqui e nem desembaracei as minhas pernas da cadeira. Né? E uma outra vez, o espírito estava muito, 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 muito irritado, muito... E eu senti que eu afastei, assim, tipo, olhando uma situação, né? Aí eu concentrei mentalmente, eu não vejo nada. Mentalmente falei assim, eu estou aqui para te ajudar, meu irmão. Eu posso te levar para você ouvir e até
de expor seus problemas. Mas eu preciso que você se acalme. Quando eu falei assim, eu senti que houve, né? É claro que isso não foi meu sozinho, né? Não foram só. A espiritualidade está atenta. Então, se a gente está atento, se a gente se prepara e faz, porque é um conjunto de sintonias, é o conjunto de sintonia do médium, do dialogador, tudo com o espírito e com os amigos espirituais, que regem a reunião. Ela não está em nossas mãos. Ela está nas mãos dos espíritos que preparam a reunião muito, muito antes do que nós. Então, conjunto é uma linha de sintonia, né? Não sei. Então, eu tive essa experiência, né? Assim como tive experiência uma vez também de que eu sentia que se eu continuasse na cadeira, mas era uma outra situação totalmente diferente de uma reunião mediúnica, que eu pedi, mas aí consciente eu pedi, me deixe, eu preciso ficar no chão, porque senão eu vou... Eu precisava ficar no chão, eu precisava ficar com o corpo reto, e aconteceu, mas foi uma situação diferente. O espírito não me jogou no chão. Eu senti que eu precisava ficar ali para dar condições do atendimento e resolver o que se podia fazer. O Ismael deve lembrar disso, né, Ismael? Eu precisei, eu preciso. Aí eu recebi, quem estava me atendendo, pode, minha filha. E me ajudaram a sair da cadeira, né, e ficar no chão. Houve uma situação dessa. Mas consciente de que eu precisava fazer isso. E, Yolanda, você falou um médium que lê muito e tal. Olha, ler não quer dizer nada. Você tem que assimilar e empregar aquilo que você está lendo ali, botar em ação aquilo que a pessoa leu. Né? Não adianta, você pode ler 10, 20 livros, se não entronizar aquele ensino, o ensino foi apenas uma leitura, não foi... Né? A pessoa não alcançou o objetivo. Né? Terminou, Yolanda? O Alexandre queria falar? Ele deve estar ocupado aí, que ele tirou a imagem e o som. Voltou. Não, estou aqui, não, que o Tomás ia falar, e enquanto a Yolanda estava falando, aquela questão da sugestão, é uma coisa que dentro da doutrina espírita, gente, eu só queria falar isso, é a hipnose construtiva. Isso é uma coisa que o Eliomar fala muito também, entendeu? Então, em alguns livros fala sobre essa situação. É só isso que eu queria acrescentar. Não, essa hipnose construtiva faz parte daquele livro Desobsessão, que o André Luiz fala, né? Não é qualquer tipo de hipnose que você vai usar, né? Tem que ser uma hipnose construtiva. E a gente usa muito isso, até mesmo sem saber que está usando, né? Tem aquele outro, instrução psicofônica, também, que fala dos arquétipos, psicofônicas, né? E aí? Aí o Tomás queria falar. Vamos ver o Tomás agora. Não, pode deixar. Vou passar para frente. Hã? Tranquilo. Tá tranquilo. Pode passar para frente. Pode. Eu vou fazer o seguinte, Ismael. Eu tenho, porque eu já estudei esse assunto de dimensão tem um pouquinho de tempo atrás, e eu tenho um vídeo, inclusive, antigo, de um astrofísico. O Tomás deve até conhecer ele, eu não sei o nome dele. Eu vou colocar no grupo depois. Ele dá um exemplo de uma cidade da segunda dimensão, que ele chama de Planolândia. Aí ele fala da diferença da segunda para a terceira dimensão e ajuda muito a gente a entender o que seria a quarta dimensão em diante. Eu vou colocar esse vídeo depois no grupo. Sim, e as pessoas podem assistir ele. É muito bom. É antigo, se não me engano, da década de 70. Mas é excepcional. Eu considero o melhor vídeo de explicação de um professor de física sobre
essa temática, e ajuda muito. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. O que é que vem agora? Ah, sim, aqui já está saltando, né? Podemos seguir adiante, então. Continuando ainda sobre força física, né? A força que pode atuar sobre o mesmo, que é sobre o espírito, é a energia do pensamento. Isso aí ficou claro durante essa conversa que a gente tem, né? Então, às vezes, a gente não precisa nem tocar no médium. Você consegue, através da hipnose construtiva, né? Através do pensamento, você ajudar o médium a fazer a contenção, né? Do espírito. Aí, dando sequência. Assim, o desejo de servir emanado de um grupo harmônico e pacífico, além de neutralizar a impetuosidade nociva do espírito pouco evoluído, oferece condições para a aproximação dos mensageiros espirituais. O espírito... Eu não botei aqui. Então, no caso aqui, a harmonia do grupo é muito importante nessa hora, que favorece esse trabalho, né, de contenção. Às vezes a gente tem um dia exaustivo e chega na reunião, senta e o cansaço, né, derruba a gente, o sono vem. Muitas vezes eu até chamo a pessoa, né, fulano, fica aceso aí e tal, para poder ajudar nesse momento aí, porque é importante esse grupo estar sintonizado, estar harmônico para ajudar nesses momentos, né? Aí vai favorecer a sintonia com os dirigentes espirituais para ter um controle total da coisa, né? Aí vem a irritação e o uso da violência para conter a violência apenas provoca uma soma de energias negativas e cria dificuldades para a assistência espiritual. Bom, essa questão aqui, a irritação, eu posso dizer que já vi pessoas fazendo atendimento e se irritarem, né? É isso que os espíritos desejam, né? Quebrar a vibração. Mas o uso da violência para conter, eu, francamente, nunca vi ninguém nessas reuniões da Casa Espírita utilizar de violência para conter algum movimento brusco, sempre no sentido de ajudar o médium a não se machucar, né? Só de contenção mesmo, não trocar golpes e coisa parecida, né? Então, diz, a irritação e o uso da violência para conter a violência apenas provocam a soma de energias negativas e cria dificuldades para assistência espiritual. Se entrar na sintonia da violência, o plano espiritual que está lá para dirigir a reunião, orientar, vai ficar em dificuldades, né? Em tais casos, deve o grupo permanecer em oração, calmo e confiante na assistência que nunca falta aos grupamentos sérios. Por vezes, quando tem uma comunicação assim mais difícil, eu tenho certeza, porque já aconteceu comigo diversas vezes, que às vezes a gente pensa assim, poxa, perdemos o controle, né? Mas isso é complicado para o mundo espiritual, porque quando você fala isso, você está saindo daquela harmonia do grupo. Vamos manter a confiança, a fé e a certeza de que a gente não está ali sozinhos. A equipe espiritual é muito maior para fazer o desenvolvimento da reunião, né? Aí, se vocês tiverem alguma colocação nesse sentido, nós estamos aqui... Ismael, quando você falou no trecho aí a palavra violência, caso a gente sofra, que é a primeira coisa que eu imaginei, caso a gente sofra alguma violência numa atividade mediúnica, Jesus já ensinou para a gente há muito tempo atrás,
Se levar um tapa na cara, mostra outra face. Então, Aham. imagina isso numa reunião mediúnica. Se, por algum motivo qualquer, dentro de uma reunião mediúnica, houver o que a gente acha que é um descontrole, ao ponto de ter alguma agressão física, a gente tem que se comportar igual o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Mostrar outra face. Conter, digamos, devolver a agressão física, não responder. A resposta é o amor. É essa a resposta. Jesus já ensinou na nossa vida do dia a dia e principalmente dentro de uma reunião mediúnica. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça quando você leu esse trecho aí, às vezes, que pode, eventualmente, ocorrer alguma atitude violenta, né, de um irmão que esteja se comunicando. Como é que a gente vai agir? Com mansidão, com amor no coração, com paz, entendeu? É o que a gente tem que estar ali, é o nosso exemplo que a gente pode fazer ali. Foi bom você tocar nesse assunto, porque de vez em quando nas avaliações a gente fala, olha, o atendimento ao médium tem que ser feito de olho aberto e a luz deve estar numa graduação que dá para a gente observar os movimentos do médium. Porque pode ocorrer o médium ser tomado assim de alguma situação e agredir quem estiver perto, agredir o outro médico que está na frente dele, né, do outro lado da mesa. Daí, a gente sempre orientar, olha, fica com os olhos abertos, não fazer, vou fechar os olhos para poder fazer uma prece ou coisa parecida. Não, nesse momento, a orientação é permanecer de olhos bem abertos e atento aos movimentos, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Cada reunião mediúnica é uma lição a mais que a gente toma, né? Não que as reuniões sejam uma bagunça, né, disseminada e vai acontecer sempre. Não, é a vigilância, né? Orar, vigiar e orar. Olha só como é que é a sequência, né, do conselho, né? Vigiar e orar. Não é? E continuar vigiando. A gente tem que lembrar que reunião mediúnica não é receita de bolo, né? Por exemplo, eu tive uma vez que fui fazer um atendimento onde eu fui, acredito, verbalmente. E eu estava assim meio distante do médium e eu fiquei, tá, meu filho, com certeza, a gente está aqui para melhorar. Ou seja, fui conversando com ele baianamente para ele entender que a gente estava lá para ajudá-lo, né? Mas tem que ficar lá vigiando, olhando e atento ao movimento do médium. Muito bom isso que o Tomás falou, muito bom isso que o Tomás falou, porque a gente está falando de agressão física, mas tem as agressões verbais também, que inclusive visam tirar a estabilidade do grupo. Foi excelente essa posição que o Tomás colocou agora. Esse parágrafo aqui, a irritação, né, pode ocorrer, né? Às vezes o dialogador perde assim o equilíbrio, né? Vamos dizer assim, perdeu o equilíbrio e se irrita com o que está sendo dito, né? E aí a vibração vai para o espaço, né? Perde o controle da coisa. Então, tem que permanecer frio, calculando cada palavra que vai colocar, né? Para não desmerecer aquele que está sendo atendido, porque quem está ali sendo atendido é um necessitado, né, que está ali para poder receber a ajuda que a espiritualidade que dirige espera de nós, né? A gente tem que lembrar outra coisa, né, tio Ismael? A gente está mais próximos deles do que a gente está mais próximo do Cristo, né? Com assim, certeza. evolutivamente falando. Então, todos nós estamos muito suscetíveis. Bem pertinho disso aí. A gente está muito suscetível a receber essas vibrações negativas e reagir.
como a gente sempre reage no dia a dia fora da casa espírita, né? Normalmente, quando a gente é agredido. Então, quer dizer, a gente tem que se vigiar, porque cair nessa casca de banana, para a gente, é muito fácil, muito simples, né? É mais corriqueiro do que se controlar. Então, esse recado não é só para a reunião mediúnica, não. É para a nossa vida comum, né? De repente, a gente perdendo o equilíbrio e se irritando, a gente oferece armas para quem está querendo nos agredir mais ainda, né? Então, Ismael, pegando... nós estamos estudando no sábado o Evangelho. É muito interessante porque o versículo que nós estamos estudando Mateus diz que, como Jesus não conseguia dialogar com os fariseus, eles estavam até planejando matá-lo, Jesus retirou-se. E esse retirou-se é muito mais do que simplesmente uma retirada física. Na realidade, Jesus não precisa se retirar de lugar nenhum para mudar de sintonia. A sintonia dele já era uma sintonia celestial, divina, equilibrada. Mas ele se retirou para que as pessoas que estavam com ele, os discípulos, saíssem daquela sintonia de maldade. E esse retirar-se significa que nós devemos sair de momentos em que nós possivelmente estamos com mágoa, com raiva, com vontade de agredir. Então, vamos nos retirar, elevar o nosso pensamento em prece para não entrar naquela sintonia que nos envolve naquele momento. Então, isso aí eu achei perfeito, porque é o que a gente tem que fazer, se retirar. O espírito está querendo nos agredir, né? Está havendo uma agressividade verbal, né? A gente se retira, ou seja, se eleva o nível, sai daquela sintonia para poder, inclusive, ajudá-lo. Porque se a gente entrar na mesma sintonia, nós não vamos conseguir ajudá-lo, né? Eu achei assim, perfeita essa passagem de Jesus se retirou, para que nós também possamos nos retirar em momentos difíceis, né? A fim de melhorar a nossa sintonia. Vocês lembram daquele caso... Bem lembrado, Giselda. Até porque, Giselda, se a pessoa entrar na sintonia do espírito, quem tem que ser doutrinada é a pessoa que está ali. Vocês lembram do caso que eu contei do Dalmi e do Arildo? Uhum. O Dalmi está atendendo o espírito escrachou ele, pisou em cima, assim, no sentido, né, de deixar ele abaixo dos vira-lata da rua. Terminada a reunião, o Arildo falou assim: na próxima reunião, se esse espírito aparecer, deixa comigo. Aí, pô, eu também disse: agora é que eu não deixo mesmo. Ele se irritou com o espírito. Alexandre, levantou a mão aí, Alexandre. Ismael, só uma preocupação que eu tive agora, que pra gente, como o nosso grupo de estudo ele é gravado, tanto disponível para a SEC, como para pessoas que, às vezes, estão iniciando na doutrina, aprendendo, só para a gente deixar claro que isso que a gente está tratando são coisas que são exceções, não é a regra. Então, as pessoas podem ficar assustadas achando que a reunião mediúnica é isso que a gente está falando. A reunião mediúnica não é isso. Né? Isso, eventualmente, pode ocorrer. Se, por acaso, virar rotina isso dentro de uma reunião mediúnica, é porque os membros da reunião têm que parar a reunião, centrar, ver o que está acontecendo, fazer uma revisão e recomeçar de novo. Porque a gente tem que deixar bem claro, né, que isso não é uma rotina, isso é uma exceção. Exato. Muito bom, bem lembrado, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Gente, vamos ver aqui. Aqui continua. Continua ainda na mesma toada, né? A força sobre força física, mas nós vamos deixar para a próxima quarta, porque provoca uma soma de energia negativa, como foi dito acima. Aí vem a explicação, né? Aí vamos deixar para a próxima quarta, mas, de qualquer forma, hoje deu para a gente somar mais alguma coisa, né? Com certeza. Foi bom.
2022. Aí, se Deus quiser, na próxima reunião a gente trabalha, dá sequência a isso aqui, né? Tudo bem, gente? Eu acho que deu para ajudar. Deu para ajudar bastante, ó. Foi bem proveitoso. É. Vou interromper aqui. Senhores e senhoras. E Humberto, está por aí ainda? Deixa eu ver. Olha lá. Tranquilo. Alô, Humberto. Ei, Humberto! Tira a mão da frente, tira a mão da frente, tira a mão da frente. O Humberto já fez parte do nosso grupo mediúnico durante muito tempo, né, Humberto? Tudo bom, Humberto? Uhum. Isso aí. Coração no coração de todo mundo aí. Ok. Um abraço. Você também. Você também. Alô, Bertão. Oi, Chico. Vamos agradecer. Agradecer a Deus, né? Francisco, Eu? dê uma aliviada aí nas ideias sobre o assunto. Sim, com certeza. Ficou mais palatável? Sim. Hoje não teve muita pimenta, né? Não, hoje não. Tá certo. Meu som saiu melhor hoje? Hein? O meu som saiu melhor hoje? Hoje está ótimo. Isso aí. Tá Com bem melhor. certeza. Melhorou, Tomás, melhorou. Ah, que bom, que bom. Melhorou muito. Tem o Antônio Carlos aqui novo também, né? A Lise. Quem é Antônio Carlos? Não sei. Antônio. Olá, boa noite. Boa noite. Antônio noite. Carlos. Seja bem-vindo. Prazer, Antônio Carlos. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui num bate-papo, né? Desse estudo, vocês fiquem à vontade também para participar. Na hora que tiver alguma dúvida, colocar alguma coisa assim para corrigir, porque às vezes nem sempre que a gente fala é o que verdadeiro, né? Às vezes a gente pode estar equivocado. Experiências também, né? Né? A gente Cada um aceita, pode colocar a sua experiência própria, né? exato, aceita participação sem problema nenhum. Tá bem? Seu Tá microfone sem está som, fechado, Antônio Carlos. Deixa que era deviando, né? Obrigado pela acolhida. Foi muito boa a palestra. Tá joia. Então, vamos fazer o nosso agradecimento, né? Vamos sempre agradecer a Deus essas oportunidades, alguns minutinhos que a gente tira durante o dia para poder conversar sobre a doutrina espírita, é muito bom. Com certeza. Estamos convidando o Tomás Viana para fazer a prece. Faço sim, com o maior prazer. Mestre muito amado, agradecemos, Senhor, por esse momento de paz, esse momento de estudo. Agradecemos, Senhor, pela presença amiga dos bons amigos espirituais que sempre estão nos apoiando, nos inspirando. Só temos que agradecer, Senhor. E pedir só um pouquinho por aqueles irmãos que estão sofrendo, ainda estão sofrendo por causa da Covid, essa doença que veio para nos ensinar. E nos tem dado muita paciência, tem dado, nos ensinado muita resignação, e que a gente consiga, Senhor, passar por esse momento tão difícil da melhor maneira possível. Ampara aqueles irmãos que estão desencarnando, aqueles que estão em dos hospitais. Ampare a todos, Mestre amado. E fique sempre conosco, nos amparando e protegendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Que assim seja. Que assim seja. Direcionamos nosso